Hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto. São 8h06 da noite. Nós vamos começar a palavra que te liberta, que te cura. O tema do nosso discurso hoje é a igreja na sua casa. A igreja na sua casa é o tema do nosso discurso hoje. E por sinal, a igreja é aqui, na minha casa, no corredor que eu disponibilizei para a obra, e a igreja original é lá em cima no terraço que está sendo preparado. Eu estava comentando agora há pouco com vocês, o que me alegra, o que me enche de gozo foi o tema de ontem, não foi? Que é o mesmo gozo e alegria, a mesma coisa. Vocês pregaram o mesmo tema igual, né? Pregaram o tema semana passada e ontem. Mas Deus sabe por quê? Porque gozo e alegria é a mesma coisa. Você está entendendo? A Bíblia é um fruto, gozo e alegria. Posso falar? Pode. Na verdade, alegria é uma coisa meio que passageira. O gozo já é uma alegria, tipo, duradoura. Mas aí você tem que entender que a alegria do Espírito Santo não é igual à alegria que o mundo nos apresenta. Por isso que é uma alegria do Espírito Santo, e é um fruto. E gozo e alegria é a mesma coisa. Mas não vamos entrar nesse contexto não, porque senão nós vamos gerar um discurso sobre isto. E não vai. O nosso objetivo hoje é o quê? A igreja na sua casa. Eu lembro que quando eu estava para conquistar algo, o homem de Deus, ele falou: daqui a 1 ano Deus vai te abençoar. Eu guardei aquela mensagem dentro de mim, no meu coração, na minha mente, no meu dedo, como o Provérbios diz. E eu guardei e perseverei naquele propósito. Aleluia, amém. E se você observar, Deus, ele sempre trabalhou com uma faixa etária de quê? 6 meses, 1 ano. Amém? Com Ana foi a mesma coisa, com Sara foi a mesma coisa, e com os demais, creio eu que é a mesma coisa, mas de uma maneira mais sigilosa, não declarada. E quando eu vejo a dificuldade, o abandono, as portas se fechando, o ódio crescendo, sem motivo, eu entendo que o milagre aconteceu. É por isso que eu me alegro. Eu me alegro justamente porque eu sei que Deus, ele conseguiu efetuar, o quê? Aquilo que nós sempre venhamos buscando. Porque Deus, meu amigo e minha amiga, ele trabalha de maneira que você não entende. Às vezes você pensa assim: poxa, estou sozinho, tudo acabou. Eu lembro que nós vamos falar do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu estava perto de alcançar o meu objetivo, a minha conquista, muitas outras pessoas estavam conquistando na minha frente. E chegavam para mim e falavam assim: eu casei,
Você está escolhendo. Mas Deus, Ele tem um propósito definido. Deus, tá alto. Deus, Ele nunca vai te dar uma melhora. Quando o Senhor Jesus, Ele disse lá que daria alívio, Ele não estava falando para você e nem para mim que somos crentes. Porque Jesus, Ele não dá alívio para os filhos dele. Ele dá a cura. Ele dá a concretização do milagre. Aleluia. Agora, para os lá de fora, é necessário que Ele só dá o alívio. Porque se Ele der a cura, eles não voltam mais. Não buscam. A Bíblia nos dá uma mensagem sobre 10 leprosos. Esses 10 leprosos chegaram até Cristo e Jesus purificou quantos deles? Quantos? Os 10. A Bíblia diz que Jesus purificou os 10. E eles foram embora. Quantos que voltou para glorificar Deus? É por isso que para os filhos, o Senhor Jesus, Ele trata com uma demora maior. Porque o filho, ele precisa aprender a se estruturar. Ele precisa aprender a se organizar. Ele precisa aprender que ele depende do Pai. Ele não depende mais da sua própria vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você que foi filho e hoje tem filho. Você dependia exclusivamente de quem? Da tua mãe, do teu pai. Hoje você é mãe e pai. Quem depende de você? Os teus filhos. E nós somos filhos. Aí você vai falar, mas pastor, o que tem a ver o que o Senhor está falando com o tema, o culto? A igreja na sua casa. A igreja na sua casa. Meu amigo, Deus, Ele tem um propósito muito bem definido. Deus, Ele não pensa como eu e você. Deus não enxerga como eu e você. O homem enxerga um palmo à frente dele, mas Deus enxerga o fim, o início, o meio e o fim. E Ele já viu que o meio da tua vida é de sucesso. É por isso que o início ele é doloroso. Machuca mesmo. Machuca, como eu estava falando para vocês. A mulher, quando ela tem o ato com o seu marido, não é gostoso, não é maravilhoso? Ali é um ato entre o quê? 1 mês, 2 meses para poder o quê? Realizar a gestação para nascer o quê? Um filho. Depois do prazer vem o enjoo, vem a falta de ar, vem a dor na costela, que o moleque começa a dar pesada. Amém? Então, ela passa esse período de, às vezes, dorme de ladinho, às vezes de barriga para cima, às vezes, não sei, sentada, eu não sei, que eu não entendo. Mas eu tenho uma visão. Então, quer dizer, são 1 mês de prazer, 9 meses de angústia, 10 meses, e aí vem o quê?
final dos 9 meses, a hora de dar a luz. Vai nascer! Corre pro médico, não é? E não tá pronto, pode voltar. Aí volta aquela agonia. Tá, vai nascer! Aí volta. Tá com 5 de contração. Tá com 6. Não, volta pra casa. Tá com 9. Aí era pra fazer uma cesárea, mas ele deixa a mulher lá o quê? Gemendo, gritando. Porque eles não querem gastar com anestesia. Aí a mulher dá a luz, com aqueles horror, aquela dor insuportável, a dor de morte. E quando ela dá a luz, o que vem para os braços dela? O filho. Ela não lembra mais de nada daquilo. Ai, que bonitinho, cabeça de... Ela não lembra mais da dor, ela não lembra mais de nada. O cara de joelho. Ela só lembra o quê? Do momento da alegria que nasceu um filho. Aí se completou o quê? 11 meses. Aí quando se completa 12 meses, já vê mais a criança mais bonitinha. No início é feia pra caramba, né? O meu filho era muito feiozinho. Agora que ele ficou lindo, né? Feio, muito feio mesmo. Quando ele nasceu, a cara toda amarrotada, enrijada, roxo, que a água do parto queimou ele, né? Porque ele não queria sair. Aí a Rosa dele fala: sai, filho, sai. Aí ele saiu. Ele não queria sair, não. Então, a vida com Deus é assim, meu amigo. Eles são todos despelados. Quando você recebe o Espírito de Deus, é uma delícia. Mas antes de receber, você geme. Você tem que jejuar. Você tem que negar a si mesmo. Todo mundo está se divertindo, mas Deus fala para tu: se isola. Todo mundo vai se divertir, mas Deus fala: vai orar. E você, por obediência, faz tudo aquilo que o comando espiritual te pede. Você que não era de jejuar, jejua de meia-noite até meio-dia. De 6 horas até 11 horas, que é o jejum que eu tenho feito às vezes. Então, a igreja, ela quando nasce, ela não nasce com sucesso. Ela vem a pressão. A pessoa, ela quando vai nascer, ela vem a pressão. O diamante, ele não nasce aquela coisa linda e bonita e maravilhosa. Ele nasce na base da pressão. A pressão do fogo junto com o oxigênio, não é isso? E gera aquela pedra bruta. Aquela pedra feia, mas nela tem cor de ouro, não é? Aí depois você tem que fazer o quê? Lapidar ela com o quê? Não, com outro diamante. Você não sabia disso, não? Não. Só se pode cortar o diamante com outro diamante. O disco que corta o diamante é diamantado. O disco que corta a cerâmica é diamantado. Porque é a única coisa que pode cortar a cerâmica. Romper aquelas pequenas partes enrijecidas, dura, é duro o diamante. Então, o disco corta. E o outro diamante, que é o pastor, vai lapidando. Dá um elogio, depois é uma semana só de chamada de atenção. Você não fez, chegou um minuto atrasado, você chegou atrasado. Ficou um dia sem fazer, você não fez os vídeos, mas ficou um dia às vezes. Porque é lapidando. Isso é a igreja na sua casa. A igreja primeiro nasce na sua casa. A igreja nasce primeiro dentro de você. É por isso que às vezes geme, dói, machuca, vai para casa irado, vai para casa amaldiçoando, que o fogo queima ele, que ele não durma.
Você está entendendo? Então, você vai entender aqui agora Paulo falando para Filemão da importância do trabalho que eles estavam fazendo, porque o trabalho deles estava fortalecendo o coração dos santos. Aleluia. Você está vendo por causa de que eu compartilho o nosso trabalho nas redes sociais, no canal no YouTube? Porque isso é alimento para os demais. Isso é alimento para pessoas. Você vê, nós temos um amigo da fé na África que ele tinha desanimado. A Rose me mostrou que ele voltou o quê? A trabalhar. Ele entrou em contato com ela e falou: voltei a trabalhar, me animei, vi os vídeos de vocês, me animei e agora eu tô fazendo vídeos também. Se inscreve aí no meu canal aí. Ele fala um pouquinho meio diferente porque ele é da Angola, né? É da África. E você tem que ver, nós estamos em uma condição muito superior. Melhor do que dele. O chão da onde ele prega o altar que o povo está é barro. A parede. É barro. A parede é feita de pedras com madeira. O altar dele é de concreto. E o cara não para. Todo mundo animado, dançando. Não para. As africanas lá. Ele mostrou uma plantação que ele está fazendo para poder ajudar o quê? O pessoal dele. E não tem recurso de ninguém, a não ser o recurso que gera na comunidade. Você está entendendo? Então Paulo, ele aqui, olha só o que Paulo fala para que nós possamos entrar em Filemão. É o livro de Filemão. Ele é uma folhinha. Ventinho. Ele é tão curtinho, ele é uma folha, mas uma folha que fala da igreja na sua casa. Achou? A igreja na sua casa. Deus, Ele vai nos mostrar aqui que nós devemos animar o coração dos santos, dos servos de Cristo. Você vai entender que nós não podemos o quê? Desanimar. Porque se nós desanimar, Aleluia, Deus. se nós desanimar, Deus ele não vai poder o quê? Deixa eu dar um black ball aqui. Então vamos ler lá no livro de Filemão. Olha só o que a Bíblia diz assim, ó. Vamos no início para você entender. Ele é tão curtinho, ele tem um capítulo, se eu não me engano. Quer ver? Só tem um capítulo. É um capítulo. É pequenininho, mas é uma história fundamental para a tua vida e para a minha vida. Amém. Diz assim, ó. Prefácio, saudações. Paulo, prisioneiro de Cristo, e irmão de Timóteo, o amado Filemão, que também é nosso o quê? Colaborador. Pegou a visão, né? Colaborador. Filemão era colaborador. 2. A igreja que se reúne em sua casa. A irmã Af e a Arquipo, nosso companheiro de luta. Que a graça e paz de nosso Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Você vê,
A igreja era na casa desse pessoal. Porque o evangelho, quando começou, o evangelho começou com as igrejas nos lares. Nós fazemos isso até o dia de hoje, né? Inclusive a nossa igreja aqui é aqui na residência da missionária e do pastor. É um lugar reservado, é um lugar separado da residência que nós doamos para fazer a obra de Deus. Amém? Amém. Aí diz assim lá no versículo 4: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês em quê? Nas minhas orações. Você está vendo a importância da oração que nós temos feito? Por causa dessas orações que nós temos feito, Deus me deu uma direção. Deus me deu uma direção e eu vou praticá-la depois. Nós não podemos parar de quê? Orar. Nós não podemos parar de abençoar. A Bíblia diz que quando o Salomão, ele terminou de orar, o Salomão terminou de orar, a Bíblia diz que o templo se encheu da glória de Deus. Aleluia. Então quando você ora, ainda mais quando você ora com base bíblica, o templo de Deus, ele faz o quê? Ele se enche, que é você. Se enche de força. Quanto mais você dá, mais você recebe. É que nem um poço, né? Você já ouviu falar do poço artesiano? Quanto mais água você tira, mais água brota. Assim é a fé com Deus, é a vida com Deus. E o Espírito Santo vai gerando mais força dentro de você, mais motivação dentro de você para poder realizar a obra. Aí diz assim, ó, no 5: porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor e do amor por todos os santos. É por um? Não. Quando nós faz as orações de meia-noite, 3 horas da manhã, meio-dia, 9 horas e 18 horas, é em prol de quem? Dos santos. Daqueles que patrocinam a obra de Deus, daqueles que ajudam a obra de Deus. Então Deus está falando para a gente aqui. Deus está falando da nossa fé. Deus está falando da igreja que nós faz aqui na nossa casa. É porque você ainda não pegou a visão. Aí diz assim, ó: 6: oro para que a comunhão da fé se torne eficaz pelo conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. 7: pois, irmãos, o seu amor me trouxe grande o quê? O seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por meio de Cristo nosso Salvador. Não. Leu 7. Pois, irmãos, o seu amor nos trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Não é isso que está aí? Enfim, Deus, ele tem usado cada um de nós para reanimar aquelas pessoas que outrora desistiram. Você vê, eu tenho observado que as pessoas têm feito orações de madrugada. Eu vejo que igreja que já não cuidava mais das crianças passaram a cuidar das crianças, começaram a botar os seus videozinhos que está cuidando das crianças. Muito bem. Realmente no meu filho. Eu vejo pessoas que outrora não era de botar um vídeo na rede, mas quando nós começamos a mostrar que é legal, eles começaram a se motivar e começaram a botar vídeos. E não param. Chegou o meu conhecimento de um novo pastor que foi consagrado aqui no bairro, aqui em cima. Já falaram que ele também vai fazer o quê? Vídeo. Espero falando da obra, das coisas de Deus. Então quer dizer,
nós temos sido uma motivação para os santos. Quando nós começamos a subir os montes, as pessoas também começaram a subir os montes, viu? As pessoas começaram a se reanimar em Cristo. E diz assim, ó, no 8, Paulo intercede em favor de Onésio, pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, porque Paulo era o líder. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou Paulo velho e agora bem prisioneiro de Cristo Jesus. 10. Faço um pedido em favor do meu filho Onésio, que gerei entre algemas. Ou seja, nós não temos gerado filhos? Filhos que outrora eram insignificantes para a sociedade, eram insignificantes no meio familiar, e hoje está o quê? Se tornando pessoas importantíssimas no reino do nosso Pai Celestial. Aleluia. E tem pregado o Evangelho de maneira branda e direta. Mesmo muitas das vezes não entendendo muito, está lá o quê? Fazendo a sua parte. Mesmo não entendendo muito, no ponto socorro espiritual, abordou, recebeu 2 não, mas também recebeu 5 não, talvez, e recebeu 1 sim. Tudo por amor o quê? A Cristo. Aí diz no versículo 10, faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei em minhas algemas. 11. Antes ele era o quê? Inútil para você atualmente, porém é útil para você e para mim. É útil ou não é? Todo mundo quer. Todo mundo é útil. Quando estava largado lá, cheio de problemas, de dificuldades, ninguém queria. Ninguém queria. Mas aí quando você pega, cuida, limpa, trata. Nem você estava falando da ovelha ontem, dando aquela explicação, né? Eu falei de ovelha e o quê? De escovar, de carro. Eu falei foi de ovelha e de outra coisa para arroz, eu não guardei. Que a ovelha dá trabalho, você tem que limpar. Você tem que... eu estava falando das 2 ofertas. A oferta de Caim e a oferta de Abel. Por que a oferta de Caim foi rejeitada e a oferta de Abel foi aceita? Porque a oferta de Abel, ela gerou sacrifício, ela tinha sangue, e a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado. Se você não derrama, não há remissão de pecado. Aí, qual é mais sacrificoso? Você cuidar de um cordeiro ou cuidar de uma hortaliça? O cordeiro. A hortaliça do cavalinho, tu joga a semente, acabou. Tu vai só jogando água lá, a própria terra vai o quê? Cuidado. Agora, a ovelha não, você tem que tirar a sujeira, você tem que tirar os carrapatos do ouvido, você tem que tirar aqueles carrapichos que tá agarrado no pelo, porque senão você não pode aproveitar o pelo, fica um pelo sujo. E depois de todo aquele trabalho, você vai e oferece para Jesus em sacrifício. Então, quer dizer, por isso que a oferta... a oferta de Abel, ela foi amor. E a oferta de Caim foi mal intencionada. Por isso que Deus não aceitou nem ele, nem a oferta dele. Então, outrora você era o quê? Eram pessoas que ninguém dava nada. Eram pessoas que as pessoas zombavam de vocês, as pessoas humilhavam vocês. Mas agora que vocês estão estruturados,
renovados, Dia a dia. é útil para Deus. Não é o que ele diz aqui, ó, no versículo 11. 11. Antes eram inúteis para vocês. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Vocês são úteis para a missionária e para o pastor. Aleluia. E para a obra do apoio aos soldados feridos. É por isso que as pessoas tentam às vezes querer desanimar vocês. Tenta querer tirar vocês. E você que está me ouvindo também, meu amigo, que é discípulo de uma instituição. Ninguém quis cuidar de você quando você estava na maior guerra. Quando você estava no maior sufoco. Aí o pastor cuidou de você, limpou você, tirou os carrapichos, tirou o capeta, que é complicado. Tirou a mente de Satanás da tua cabeça. Aí depois você tá limpinho, vem os malandrão da fé e quer pegar você para poder você fazer um trabalho. Não, já tá limpo, agora eu quero. Mas ninguém quer ter o trabalho de quê? Pescar. De suar. Já quer um aquário cheio de peixe. Por isso que nós não trabalhamos com pessoas de... nós não trabalhamos com pessoas que já têm a sua instituição fundamental. Ele já tem a sua igreja. Porque não é lícito isso para nós. Nós não aprendemos desta maneira. Nós criamos pessoas na fé. Pela nossa fé. Nós ensinamos aquele... É muito mais fácil você trabalhar com quem não sabe nada do que aquele que já sabe, que acha que sabe, né? Que são o quê? Os fariseus. Os fariseus. O fariseu é complicado, cara, porque o cara sabe, mas o cara tá todo cheio de pecado, todo cheio de maldade. O camarada tá todo cheio de arrogância. Mas ele vai chegar aqui, ele não vai aceitar a tua ideologia, a tua ideia, teu conselho dentro da Bíblia. Ele vai querer implantar o dele. Aí se ele não consegue implantar o dele, ele vai atrapalhar o quê? A obra, vai querer te desanimar, vai querer desanimar os teus colaboradores, vai querer desanimar a missionária, vai querer desanimar o pastor, vai lançar palavras capciosas, como nós estávamos conversando com o Márcio, o Pensador. Botei já o apelido nele, Márcio o Pensador. O cara é um filósofo de primeiro. Verdade. Nós estamos lutando aí para poder fazer uma parceria com ele. Vamos conseguir, em nome de Jesus. Entendeu? O camarada é um camarada muito top, ele trabalha muito na cultura, entendeu? Reporte cultural. Ele é reporte cultural, ele vai vir aqui qualquer dia fazer uma reportagem com nós, uma matéria. Então, e vai botar na rede. Então Deus, ele hoje, Meu sonho. Ele nos dá esse direito de ser valioso. É por isso que o mal, ele sempre está atrás de almas preciosas. O mal, ele sempre está atrás de almas preciosas. E nós somos almas preciosas. Porque nós conseguimos entender que sem Jesus nós não somos nada. Aí vamos nos qual? 13. 12. Eu o estou mandando de volta a você. Quero dizer ao meu próprio coração. 13. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, mas nas algemas que carrego por causa do evangelho. O que é algema? Eu estou algemado com o quê? Com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Salomão, ele diz que você tem que botar onde? No teu dedo amarrado, né? Na tua cabeça, no coração, entendeu? Paulo, ele já diz que está o quê? Algemado com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho é tudo. O evangelho é mais simples do que tu possa imaginar. É por isso que ele é transformador. Porque aonde os sábios deste mundo, eles não compreendem como Deus consegue transformar, regenerar um homem, uma mulher, somente com a pregação do evangelho. Porque a palavra, ela tem o quê? Poder. E por isso que vocês têm que guardar o quê? Não somente o seu coração, mas também os seus ouvidos. Você não tem que ouvir qualquer pessoa.
Você não tem que ouvir conversa fiada. É por isso que muitas das vezes vem um desânimo. Eu não converso com qualquer um, pessoal. Quando eu vejo que a pessoa não tem uma conversa boa, eu me retiro. Uma vez eu falei para um pastor que eu aprendi muito com ele há mais de 20 anos, mais de 25 anos atrás. Eu falei para ele que eu não me relaciono com qualquer um. Eu não tenho liberdade com todos. Eu só tenho liberdade com os íntimos. Só os íntimos que conhecem a minha liberdade. Só os meus íntimos que conhecem a minha liberdade. Vai ter o direito de me ver brincar. Vai ter o direito de me ver sorrir, me descontrair. Mas os de fora não tem esse direito. É que nem esse dia, né? Eu posso falar aquilo do que te chamou de bonito, rapaz? Só não vou falar nome. Aí a missionária, ela foi em um determinado mercado comprar algumas coisas. E um rapaz conhecido dela. E falou assim: Dona Rosa, a senhora tá bonita, mas ela falou muito com o cara. Que confiança que eu te dou? Que intimidade que eu tenho contigo? E o cara: mas que isso, Dona Rosa? Olha, por quê? Porque ele não tem intimidade com quem? Com ela, para poder dizer tal coisa. Ela não vai dar essa liberdade. E olha, quer conhecer uma pessoa fria para poder te deixar com a cara no chão? Missionária Rosa. Linda, maravilhosa, gostosa e bonita. Mas quando ela quer deixar você no chinelo, ela deixa. Já aconteceu comigo. E eu querendo brincar e ela só faz assim. E eu tenho que disfarçar para poder não mostrar que fiquei sem graça. Por quê? Porque a pessoa, quando ela se respeita, ela não fica de brincadeira com quem não acredita nela. Não fica de conversa fiada com quem não acredita nela. Entendeu? Então, não podemos perder tempo. Se você perde tempo, o tempo não volta mais, meu amigo. Ele falou que ele era o Paulo o quê? O velho. Paulo o velho, não foi lá? Olha lá no versículo 9. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Ele não usou a autoridade dele não, para poder pedir. Sendo o que sou Paulo, o velho. Então quer dizer, ele era um ancião, mas ele pediu em nome de... Não, do amor. Ele pediu com carinho. Mas ele não era o líder da igreja? Sim, ele pediu com gentileza. Ele não era, ele falava: manda pra mim, fica com Onésimo e manda pra mim fulano. Filomão pra mim. Ele poderia só dar uma ordem. Não, ele usou em nome do amor. Ele viu a importância daquilo que estava acontecendo ali. Da animação do povo que estava acontecendo ali. Aí ele diz no versículo, parei no 15. 14. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento. Você está vendo? Você não pode fazer, olha para mim agora. Você não pode tomar decisões por conta própria quando se relaciona ao que? Ao ministério. Porque isso traz maldição para você. Você vê, eu estava conversando essa madrugada com a missionária em relação ao dízimo, né? A missionária estava falando para mim, foi de manhã, não foi? Foi de manhã, por volta de umas 6 horas da manhã, eu não sei. Ia dar 6 horas. A missionária, ela estava falando para mim sobre uma pessoa que ela não tinha força para trazer o dízimo aonde? Não. No altar. E ó, 10 anos. Você pode contar com mais riqueza de detalhe que é melhor. Só não fala nome pra gente não ser censurado. Boa noite. Aí essa pessoa, ela chegou a mim e pediu, faz muitos anos, não é aqui não, tá, pessoal? Isso tem mais de 15 anos atrás. Então ela chegou pra mim e falou assim: obreira, gostaria de conversar com a senhora, um atendimento. Eu falei: amém. Agora, ela falou, depois do culto. Aí eu falei assim: bem,
Mas o culto não vai... Ela chegou muito cedo. O culto ainda vai começar, mas hoje você veio muito cedo. Veio 1 hora antes. Dá tempo de nós conversarmos depois se assistir o culto. Ela, então tá bom. Aí eu sentei, conversei com ela. Eu falei, qual é o seu problema? O que eu posso te ajudar? E ela, olha, eu não sou uma pessoa ruim. Não sou uma pessoa má. Eu gosto de ajudar. Eu gosto de fazer o meu melhor. Generosa. Sou generosa, mas a minha vida não tem andado. Minha vida financeira não tem andado, não está do jeito que eu queria. Eu não consigo fazer um cabelo, não consigo comprar uma sandália, não consigo comprar um chinelo. Aí eu falei, mas tem algum problema aí. Fiel no dízimo. Aí eu falei, mas você é fiel no dízimo? Aí ela falou, eu sou, mas do meu jeito. Eu falei, como é que é teu jeito? Aí ela falou, eu não consigo levar, nem dia de consagração quando tem, eu consigo ir. Quando o pastor marca a consagração do dizimista, eu nunca consigo nem ir ao culto. Não é porque eu não quero, é uma luta que eu vejo que isso está me matando espiritualmente. Aí eu falei, o que você faz? Aí ela falou assim, eu faço assim, eu pego o envelope, eu coloco o dinheiro no envelope, que é do meu Senhor. Eu tiro de tudo, as primícias, eu coloco dentro do envelope. Só que quando eu vejo a necessidade da obra, da igreja, eu vou lá e compro. Compro papel higiênico, compro coisas para a escolinha das crianças, compro isso, compro até acabar a quantia. O valor. Ela não usa o valor para vida própria. Eu não uso para mim, mas eu mesmo administro o dízimo. Aí eu perguntei, mas o dízimo é seu? Aí ela falou, bem, o meu dinheiro que é meu, o dízimo é do Senhor, eu tô devolvendo. Aí eu falei, então o que você acha que tem que ser feito? Aí ela, eu não sei. Eu não tô sem nenhuma direção, porque eu falo para a senhora, até a minha saúde está sendo afetada. Agora eu tô tomando até remédio. Então eu não quero mais viver assim. O que a senhora me falar, por isso você tem que estar no espírito, tem que estar bem. Você tem que saber o que você vai orientar a pessoa. Para você não fazer aquela pessoa acabar de vez. Destruir de vez. Aí eu falei assim, olha, primeiramente, eu creio que vou fazer uma oração em você. Você crê? Creio. Eu vou fazer uma oração em você. E hoje você vai vencer esse tabu. Esse mal que tem te seguido há 10 anos. E você vai começar a levar um altar e deixar lá. O pastor que vai fazer o que tem que fazer. Desde o momento que você tirou, foi fiel, é o pastor e Deus. Não cabe você. Você vai fazer. Que você tiver de comprar um papel higiênico, vai ser com dinheiro que o quê? É seu. Se você quer comprar um papéis, quer comprar isso, quer comprar aquilo, que ela gostava de comprar muito doce. Você estava falando pra mim que ela não tinha força de ir no altar. Eu tive que... Aí, deixa eu terminar, pastor. Aí o que acontece? Aí eu fui pedir pra ela botar a mão no coração, perguntei, tá com o envelope do dízimo aí? Aí ela falou, eu só ando com ele. Aí ela abriu, tirou da bolsa, tirou da Bíblia, abriu, colocou no... Falei, bota no coração. Fiz a oração nela. E eu falei assim, vai começar o culto agora. Fiz a oração, falei, a partir de hoje, o mal seja quebrado. Você vai ser fiel, você vai levar o altar. E Deus vai abençoar você. Aí ela falou assim, na realidade, já tem algo para tirar o dízimo, tá na minha bolsa. Aí eu falei assim, então, hoje eu tenho certeza que você vai conseguir. A partir de hoje, nunca mais você vai mexer no que não é seu, mas sim, você é de Deus. Aí ela pegou, no dia do... Aí, engraçado, que eu tava lá, eu no culto lá, de uniforme, né? Quando eu fui ver, ela tava lá, quando o pastor chamou o dizimista para ir lá na frente, para fazer uma oração, ela já olhando para mim com o envelope.
Que Que conseguiu. conseguiu chegar ao altar e botar lá. Eita, meu Deus. Você vê que Havia um mal lutando contra a vida dela. espiritual. Ela era fiel. Fiel Mas do jeito. dela. E ó, saúde arrebentada. Você acha que Deus permite esses testemunhos chegar ao nosso conhecimento por causa de quê? Porque Deus sabia que um dia nós íamos estar aqui no Altar. e ensinar não somente vocês, mas talvez essa pessoa que está vendo a gente ali, que está com a vida toda atrofiada. Ela é fiel, mas do jeito dela. Oh, Deus. Ela vai lá, ela compra a cesta básica e dá na igreja, mas não é assim que funciona. Quem tem que administrar os dízimos, as ofertas, é o levita do altar, é o sacerdote do altar. Você lembra que quando Saul, ele meteu a mão no sacrifício e sacrificou, o que aconteceu com ele? Ele perdeu o quê? A coroa. Hoje você ia ser o quê? Samuel falou para ele, hoje ia ser confirmado o seu reinado. Mas por causa da sua desobediência, você apresentou o sacrifício, mesmo não sendo sacerdote. Só quem poderia apresentar sacrifício era o sacerdote e o profeta. Saul era só o rei. Então, quer dizer, ele perdeu o reinado. Então, é o que Paulo ele nos diz aqui no 14. Ó. Mas, olha aí,